Bem-vindo a mais um estudo de um capítulo da Bíblia e hoje nós vamos ver o livro de Judas. Ué, pastor, é carta ou é livro? Vem comigo. No estudo de hoje, nós vamos encontrar um dos livros, que na verdade é uma carta, mais curiosos da Bíblia. É a carta de Judas. É isso mesmo. Judas é o penúltimo livro ou carta da Bíblia, porque antes de Apocalipse, Judas está ali, não tem capítulo, é um conjunto só. E ele é uma carta curiosíssima e nós vamos meditar um pouquinho sobre essa carta interessante. Primeira coisa que eu quero falar com vocês tem a ver com a autoria dessa carta. Logo no início de Judas, ele vai se identificar como servo e irmão. Vamos ler então aqui o verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas ele está dizendo que ele é servo de Jesus, mas irmão de Tiago. Provavelmente fica a pergunta, Tiago é o irmão de Jesus? Porque Jesus ele tinha um irmão chamado Tiago. Vamos ver no livro de Atos uma pista se realmente Tiago é o irmão de Judas. Vamos para o capítulo 12 e o capítulo 15. Vamos lá. Em Atos 12, 17, nós encontramos uma pista sobre a identidade de Tiago. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Então, aqui nesse episódio, nós temos a identificação de que Tiago e esses outros irmãos eram irmãos de Jesus e Tiago provavelmente ele presidia o Conselho de Jerusalém. Em Atos 15, nós encontramos uma outra pista. Aqui em Atos, no capítulo 15, nós encontramos um verso que também identifica Tiago. No verso 13, nós lemos: depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Esse é o parecer de Tiago. O contexto era uma conversa entre Barnabé e Paulo com esses irmãos do Conselho de Jerusalém. Então, se Judas ele é o irmão de Tiago, a pergunta que fica é: por que Judas não se identificou como irmão de Jesus? No Novo Testamento existem muitos Judas. Nós vamos encontrar Judas, o mais famoso, o Iscariotes. Em Marcos, capítulo 13, o verso 19, nós vamos encontrar Judas, o não Iscariotes. Em João, capítulo 14 e 22, vamos encontrar Judas da Galileia. Em Atos, capítulo 5, 37, vamos encontrar Judas de Damasco. Em Atos, capítulo 9, verso 11, vamos encontrar também um Judas chamado ou conhecido como Barsabás, em Atos, capítulo 15, 22. E, provavelmente, Judas como irmão de Jesus, assim como Tiago, José e Simão. Essas pistas, elas parecem que nos levam a identificar Judas como sendo o irmão de Tiago, porque isso deu um peso à sua pessoa, dando-lhe autoridade para escrever uma carta como essa. E provavelmente ele não quis se utilizar dessa autoridade. Por isso, ela é considerada uma carta geral ou regular. A carta de Judas provavelmente alcançaria os irmãos como se fosse um bate-papo amistoso, por isso chamado de geral ou regular. Porém, à medida que a gente vai lendo essa carta de Judas, a gente percebe que circunstâncias chegaram durante esse processo e provavelmente Judas ele deu uma mudada ali no destino da carta, fazendo com que a carta tivesse algumas peculiaridades riquíssimas. Embora a carta de Judas não tenha capítulo, ele é um livro, uma carta muito gostoso de estudar. Se você tiver essa oportunidade, aproveite, é muito legal. Vamos ver algumas características do contexto histórico para que a gente possa ter uma noção razoável das circunstâncias
do público-alvo, por que Judas escreveu essa carta. Primeiro ponto, a carta ela não declara diretamente nenhum objetivo específico. Embora existam situações que nós vamos estudar, parece que Judas não está dizendo, olha, nós estamos enfrentando X problema. Não. Ele parece que dá uma generalizada. Acontece isso, acontece aquilo e tal. Ele não chega a dizer necessariamente o quê. É mais ou menos como se hoje no Brasil, né, a gente falasse assim, olha, a corrupção em Brasília. Corrupção em Brasília. Corrupção em Brasília a gente sabe que tem, a gente quer saber que tipo de corrupção, aonde é, com que político, ou se não é político. Então é mais ou menos isso. Judas ele joga um assunto, mas ele não define. Então essa é uma circunstância um pouco generalista. O segundo ponto tem a ver com o público-alvo. Não temos precisamente quem é desse público que Judas escreveu. Poderiam ser novos cristãos que saíram de Jerusalém e estavam morando em outro lugar? Poderiam. Poderiam ser pessoas que não eram judeus e aceitaram Cristo como Messias? Também podia. Existem algumas pistas durante a Bíblia para dar uma ilustração sobre o provável público-alvo. Nos escritos de Colossenses, nas epístolas pastorais e em Apocalipse, nós encontramos heresias gnósticas que estavam pipocando em muitas igrejas da Ásia Menor. É muito provável que essas heresias gnósticas que se encontram na carta de Judas e em algumas epístolas pastorais, como 1ª e 2ª Pedro principalmente, provavelmente Judas está escrevendo para um grupo, pode ser uma igreja ou não, que vive na Ásia Menor. Mas é tudo que a gente sabe, não dá para definir que lugar específico Judas está se dirigindo. Uma outra curiosidade que é muito legal de ressaltar nessa carta de Judas tem a ver com a sua incrível semelhança com a 2ª carta de Pedro. A 2ª carta de Pedro e Judas é praticamente sócio, um falando a mesma coisa que o outro está falando. E aí então vem a pergunta, como é que eles estão falando a mesma coisa? Judas ele vai começar a explorar um assunto a partir do verso 4 até o 18, é praticamente a carta inteira, trabalhando com pessoas que têm esse problema aí de aceitação de divindade, outros problemas gnósticos, heresias, e isso está em total sincronia e semelhança com a 2ª carta de Pedro, no capítulo 2 até o capítulo 3. Então é praticamente um capítulo inteiro junto, paralelo ali com Judas, eles estão falando a mesma coisa. Bem, aí você fala assim, então, eles escreveram no mesmo tempo, Judas escreveu primeiro que Pedro, Pedro escreveu primeiro que Judas. Então vamos lá, os comentaristas, eles, na sua maioria, eles dizem que Judas escreveu primeiro o assunto e depois Pedro escreveu o mesmo assunto. A minoria dos comentaristas acham que Pedro escreveu primeiro e Judas escreveu depois. A maioria acredita que Judas escreveu primeiro porque ele sozinho, descobrindo aquelas pessoas, ele começa a pegar o problema de início. E então, provavelmente, ele ajuda outros apóstolos a identificar esse problema. Essa é uma teoria, é uma hipótese. A outra hipótese para defender Pedro é que Pedro tem público específico, então ele já detectou um problema e foi ao ponto. Então é curioso a gente poder perceber esse tipo de detalhe. A maioria aceita que é Judas exatamente por ser muito generalista, mas está abrindo o assunto. Geralmente o ser humano ele não consegue identificar de pronto qual é o real problema do que está acontecendo. Precisa passar um tempo. Então é bem provável que Judas tenha sido escrito antes de Pedro. Mas vamos ler a Bíblia e vamos começar agora com o verso mais famoso da carta de Judas, que é o verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés,
não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Esse verso é o mais famoso da carta de Judas. É o verso que fala onde Jesus não brigou, não ousou, não teve a iniciativa de contender, dialogar ou discutir com o diabo. Aqui existe uma lição. A lição de que Cristo ele não perde tempo com os seus inimigos. E aqui tem uma segunda lição que eu gostaria de trabalhar. Às vezes, nós aprendemos na vida que precisamos falar uma linguagem que nós não costumamos falar. Existem pessoas que são difíceis de serem convencidas, porque elas são muito orgulhosas, são muito teimosas. Então, para essas pessoas, nós usamos uma linguagem mais dura, mais direta, mais seca. Mas é a linguagem que elas entendem. É assim que entra na cabeça delas. Se você ficar com muita gentileza, muito jeitinho, essa pessoa vai até te menosprezar. Mas nem sempre isso corresponde ao seu temperamento, à sua personalidade. Então a gente precisa aprender a falar a linguagem que a outra pessoa vai entender. Mas nesse verso, Jesus ele não está perdendo tempo. Ele não quer falar a linguagem que o diabo entende. Ele simplesmente não quer falar. Aqui é uma lição curiosa. Nós não devemos perder tempo com o diabo e suas tentações. Outra curiosidade tem a ver com Moisés, né, que é o ponto nevrálgico aqui, né? Algumas pessoas elas ficam julgando, Moisés morreu, então ele está morto e tal. Só que lá em Mateus, quando Jesus está no famoso Monte da Transfiguração, aparecem dois personagens com ele. Um é Moisés e o outro é Elias. Bem, quando Moisés aparece com um pequeno gap de tempo, né? Foram alguns milhares de anos entre a sua morte e aquele grande evento no Monte da Transfiguração. Das duas, uma. Ou Jesus estava com dois fantasmas, ou eram personagens reais, assim como Jesus era um personagem real. Se os personagens eram reais, então Moisés, que morreu e ressuscitou, estava do lado de Elias, que foi assunto ao céu, que foi arrebatado numa carruagem de fogo. Logo, essas duas personalidades representam grupos de pessoas que nós já ouvimos falar, são aquelas pessoas que irão conquistar a vida eterna sem passar pela morte ou irão passar pela morte. Sendo assim, a carta de Judas ela vai mostrar que Moisés, ele sim, ressuscitou e não foi fácil, até o diabo foi atrás dele. Uma outra curiosidade é que é muito provável que esse verso, o mais famoso de Judas, ele tenha sido influenciado por uma literatura não canônica, ou seja, algum livro que os judeus até consideravam muito importante, talvez sagrado, mas não entrou na Bíblia, no conjunto de livros do Novo Testamento. Então, Judas deve ter lido alguns desses testemunhos não canônicos e aproveitou esse ensinamento e trouxe essa ideia para cá. Essa ideia ela não é debatida, não é disputada. Por quê? Porque ela trata de uma verdade. Se Moisés morreu e aparece ao lado de Jesus e Elias no Monte da Transfiguração, então esse verso está em total acordo com o relato bíblico. Então isso permanece, é perene, não há disputa. Esse é o verso mais famoso. Mas agora vamos entrar no ponto mais curioso aqui, que são esses probleminhas aqui. Judas ele não fala nome de pessoas, mas ele fala de grupos de pessoas. E esses grupos de pessoas, eles são muito didáticos para nós entendermos nos dias de hoje. No verso 4, nós encontramos uma curiosidade. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Essa palavra dissimulação, ela é como capa. Então a pessoa é uma mentirosa, ela joga uma capa como se fosse uma verdade, ela está dissimulando. Você já viu isso aqui no Brasil? E na política brasileira também? Ixi,
A gente está vivendo um momento conturbado na política brasileira, porque os políticos por si só, seja 2020 ou mais para trás ou mais para frente, eles sempre vão vestir uma capa. A impressão que dá é que os políticos eles são dissimulados. Mas é claro, aqui ele não está falando de política, aqui ele está falando da vida espiritual. E na vida espiritual, lá na sinagoga, lá na igreja, acontecia a mesma coisa, pessoas dissimuladas. Só que o que elas faziam? Vamos continuar a leitura. Os quais desde muito, essa expressão desde muito, no grego ele dá a impressão assim, de continuidade com insistência, ok? Eles têm uma certa insistência em ser contundentes e eles ficam ali martelando. É mais ou menos essa a ideia. Foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. É uma característica, então, do gnosticismo, né? Você dar uma torcida aí na natureza de Jesus e pegar as verdades e adaptar para você. Então, se funciona para você, beleza, mas para os outros você pode cobrar. Você acaba transformando uma verdade num discurso, numa ideologia. Então, isso aí começou a dar problema nas igrejas da Ásia Menor. Judas começa a tratar do assunto e aí, a partir do verso 5 em diante, ele vai entrar no assunto. Nos versos 5 a 7, nós encontramos 3 grupos de exemplos para podermos pensar mais ou menos nessa introdução. O primeiro é Israel. No verso 5 diz que Israel foi livrado da terra do Egito. Mas tem uma coisa curiosa. Aqui no fim do verso 5 está lá escrito: o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele já começa falando, Israel, o povo de Israel, o meu povo, uma parte que não creu em Deus foi destruída por Deus. Vamos continuar. Agora vamos para o segundo grupo, que é o verso 6. Depois de Israel, então, vem os anjos. Os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, o primeiro grupo foi Israel, destruído. O segundo grupo, anjos, que estão guardados para o juízo, dando também a ideia de que eles vão ser destruídos. Aí aparece, então, um terceiro grupo, que está no verso 7. E aí ele parece que dá uma generalizada. Ele usa a cidade de Sodoma e Gomorra como exemplo. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Bem, então falou de Israel, falou dos anjos e falou de habitantes de cidades como Sodoma e Gomorra, que foram destinadas para o fogo eterno, para a punição. Aqui então entra a curiosidade do fogo eterno e a punição, né? Bem, você percebe que Judas ele já está tratando de um assunto que nós chamamos de juízo, o juízo de Deus. Esses 3 grupos, eles começam a deixar claro que, embora Deus seja amor, Deus ele vai resolver esse problema. Ele já resolveu com Israel, ele vai resolver com os anjos e com as pessoas que são como Sodoma e Gomorra. Lembre-se que Sodoma e Gomorra já não existe mais. Essas 2 cidades foram destruídas por Deus, desceu o fogo do céu e acabou. Os anjos e os habitantes de Sodoma e Gomorra, aqui a gente até pode dizer, né, que é tipo uma linguagem figurada, aqueles que não vão conquistar, não vão herdar a vida eterna, eles vão passar pela mesma punição que o pessoal de Sodoma e Gomorra passou, ou seja, eles vão ser queimados. Por isso que Judas usa a expressão do fogo eterno, no sentido de que o resultado será tão eterno como Sodoma e Gomorra, até hoje, estão eternamente destruídas, ou seja, não existe mais a possibilidade delas voltarem à existência.
Agora vem a parte curiosa. No verso 8, ele usa uma expressão que, de vez em quando, alguns irmãos de igreja falam comigo mais ou menos parecido aí, quando uma pessoa esquisita entra na igreja. O verso 8 diz assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Aqui esse verso ele é riquíssimo, hein? Então vamos lá. Esses sonhadores alucinados são pessoas que são crentes, eles aceitam Cristo como Messias, embora eles digam que o Messias não é bem a sua identidade com divindade, ele é um subdeus, já misturando com o paganismo. E aí ele dá algumas características aqui. Uma característica é, eles não só se contaminam em carne. Essa aqui é uma parte que se refere à carne no sentido sensual, o sexo em si. Eles meio que se prostituem, eles têm intimidade física e sexo com outras pessoas. Aqui a gente não pode dizer se era com irmãos ou irmãs de igreja, mas dá para dizer que o pecado aqui é carnal no sentido do sensual, do sexo mesmo. E depois eles dizem que eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Aqui no grego, a impressão que dá é que não é autoridades superiores, é como se fossem astros gloriosos. Então, eles rejeitam o governo de astros gloriosos. Assim como o sol governa sobre o dia, eles rejeitam os governos ou as autoridades terrestres que brilham em seus vários níveis. Pode ser o nível civil e o nível religioso. Ou seja, essas pessoas que estão dando problema e Judas está dando bronca, elas não dão problema apenas na igreja, mas também fora dela. Na nossa igreja, existem pessoas que gostam de usar as suas redes sociais para postar a mensagem e a opinião que está na sua mente, que está na sua cabeça. Ela posta uma mensagem ou uma imagem e às vezes as pessoas ficam confusas porque ao olhar aquela imagem ou aquela frase, aquele pensamento, nós pensamos que aquela pessoa não é necessariamente um adventista, um cristão, um judeu, enfim. A gente não está conseguindo relacionar a sua identidade espiritual com aquilo que ele está postando nas redes sociais. Isso daqui é dizer o seguinte, irmãos. A pessoa que está dentro da igreja, mas parece que se preocupa com coisas que a igreja não se preocupa, é uma confusão, não apenas para os de dentro, como para os de fora. Até os de fora ficam confusos. Vem cá, você está fazendo parte da igreja ou não? Nessa quarentena, nós já estamos começando a sair da quarentena, né? Aqui no Rio de Janeiro, o hospital da UERJ já desmontou o seu covidário, o ambiente, né, onde o pessoal instalou ali para combater o Covid-19, algumas unidades hospitalares públicas e particulares já estão com total controle com o número de pessoas que chegam do Covid, infectadas e precisam de um tratamento, ou seja, não existe mais aquela curva preocupante, agora está sob controle, ou seja, os próprios profissionais de saúde, eles dizem que já está numa descendente. Entretanto, algumas pessoas se aproveitam ainda desse episódio e elas querem insuflar as suas opiniões. Algumas com medo, algumas com política, algumas com saúde, são várias opiniões. O que importa é que muitas vezes a sua opinião não reflete necessariamente o que você imagina que as outras pessoas vão entender. Por isso é importante a gente pensar no seguinte: quando eu saio de casa, eu uso máscara. Eu não estou tão preocupado em usar máscara, mas eu estou preocupado com o meu próximo. E por isso eu uso máscara. Às vezes, quando nós vamos dar a nossa opinião ou fazer uma imagem ou frase nas redes sociais, nós queremos apenas mostrar nós mesmos e não nos preocupamos com o próximo. Judas está escrevendo que essas pessoas, sonhadoras alucinadas, elas se preocupam apenas com elas. Elas têm o pecado da carne, elas querem se misturar sexualmente com outras pessoas, elas não estão equilibradas emocionalmente.
a ponto de poder brigar ou discutir, não concordar com nenhum tipo de autoridade, seja ela espiritual ou civil. O que em grego ele dá aquela expressão assim de autoridade gloriosa, como se o sol sobre nós aqui no dia. É isso aí. Então a gente precisa se lembrar, tudo que você falar através das suas redes, as outras pessoas vão entender, e nem sempre vão entender do jeito que você imagina. Talvez você esteja confuso. É preciso dar um equilíbrio aí. Bem, Judas ele então parte para o verso 9, que a gente já leu, o famoso verso onde o diabo contende, né, pelo corpo de Moisés. E aí então ele dá uma tarrachada maior aí na identidade dessas pessoas. No verso 10 ele chega a dizer o seguinte, que esses ímpios, o que eles não entendem, eles difamam. E o que eles não compreendem, e o que eles compreendem, eles corrompem. Vamos lá repetir? O que eles não entendem, eles difamam. Difamar é destruir a identidade ou o caráter, a honra de uma pessoa. Então, existe até o processo, né? Eu vou te processar por calúnia e difamação. Então, você está destruindo a honra e a personalidade de uma pessoa. Isso é calúnia e difamação. Aquilo que as pessoas não entendem, elas difamam. Difamar pode ser traduzido por destruir. E aquilo que elas entendem, elas o quê? Elas corrompem. Por que elas corrompem? Porque elas passam a promover aquilo que as instituições não promovem. Elas passam a inserir aquilo que as instituições não estão precisando receber. Seja na igreja, seja na família, ou seja em âmbito civil e público. Então, isso daqui é muito importante. Essas pessoas ímpias, no verso 10, elas vão destruir e corromper. Nos versos 12 e 13 tem mais adjetivos aí sobre os ímpios. E no verso 16 nós temos aqui alguns conceitos e adjetivos muito interessantes que eu gostaria de ler aqui para vocês. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Então, esses sonhadores alucinados, essas pessoas que entram na igreja e começam a dar aquela torcida aí sobre alguma doutrina, que é o caso aqui de Judas, ele é tratado como murmurador, vive reclamando. Murmurador, gente, geralmente ele não murmura contra a doutrina, ele murmura contra pessoas. É mais ou menos assim, pastor, eu gostaria de visitar a sua igreja. Aí eu dou o endereço, ele vai visitar a igreja e depois eu ligo, ei irmão, visitou lá a minha igreja? Visitei. Que bom, volte mais vezes. Ah, eu não sei, pastor, por quê? Porque vocês pregam uma coisa e fazem outra. Ele está murmurando, ele está reclamando, não é da nossa doutrina. Ele está reclamando do nosso discurso, das pessoas que dizem que acreditam naquilo, mas parecem que não vivem aquilo. Lembra da postagem? Às vezes a gente põe uma coisa na nossa rede social e as outras pessoas não entendem. É mais ou menos isso. Pessoas que vivem descontentes, nada tá bom. Descontente com... Bom, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. A sua opinião é resguardada. Você tem o direito de discordar. Não tem problema. É isso aí. O problema é quando as pessoas mostram pelos seus atos, mostram pelo seu carinho, mostram pelo seu amor, mostram pela sua vida que elas vivem aquilo que elas acreditam. E as outras pessoas, como não conseguem ir contra, elas então só têm uma coisa a fazer, difamar ou destruir aquela pessoa. Isso é muito triste. E aí então eu quero terminar a nossa reflexão com pelo menos 5 verbos no imperativo que vão terminar a carta de Judas. Eu estou fazendo uma pincelada bem geral aqui, mas esses 5 aqui é bem legal. Eu gostaria que você guardasse como é que Judas ele termina a carta. Ele termina a carta como eu terminaria, dando um conselho para o meu filho, para o meu amigo. São cinco verbos e eu quero que você grave cada um deles.
primeiro verbo é lembrar. Então, no verso 17 está lá escrito: vós, porém, amados, lembrai-vos. Então, Judas ele começou com um verso maravilhoso, lembrar. O lembrar, ele não fere ninguém. O próprio Deus, quando falou do sábado, ele diz assim, olha, lembra do sábado. Ele podia ter falado, guarda o sábado. Ele falou, lembra. Então, Judas está falando aqui, lembrai-vos. Lembrai-vos das palavras proferidas pelos apóstolos de Jesus. Eu estou resumindo aqui o verso. Segundo verbo do imperativo é edificar. É o verso 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificar na vossa fé santíssima está em paralelo com o verso 3. É isso aí. Eu pulei o verso 3 na introdução para falar dele agora. Quando Judas ele termina a sua carta, ele diz, ó, lembre-se das palavras dos apóstolos, vocês devem se unir e se edificar. Edificai-vos. Por que que ele diz para o grupo, né, nós nos edificarmos? No verso 3 tem uma pista. O verso 3 diz assim, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar pela fé é exatamente esse o assunto do verso 20. Edificai-vos na vossa fé santíssima. Gente, manter a fé nos dias de hoje é um desafio maior ainda, porque tudo está estabelecido e tudo está podendo ser corrompido com mais facilidade, porque tudo está estabelecido e identificado. Naquela época o pessoal ainda não tinha tudo estabelecido, o sistema político e de governo era muito imperial, ainda sobre Roma, e, enfim, não era tão simples assim. Agora, a fé é um assunto desafiador. Terceira palavra, terceiro verbo aqui no imperativo é o verso 21, guardar. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Ou seja, nós devemos nos guardar no amor. É difícil, mas devemos nos relacionar com as pessoas. É isso que Judas está querendo dizer, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é nos guardarmos no amor de Deus. Tá bom? Vamos para o quarto verso, que é o verbo, né, melhor dizendo, que é o compadecer, que está no verso 22. No verso 22 nós lemos: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Pronto, acabou o verso. Compadecer daqueles que estão na dúvida. Pessoal, uma coisa é a pessoa estar na dúvida, outra coisa é a pessoa escolher conscientemente não aceitar uma verdade. Entenderam o que eu falei? Mas nós precisamos nos compadecer daqueles que estão na dúvida. Tem muita gente que visita a igreja, gosta da igreja, acha legal, mas elas têm dificuldade em tomar algumas decisões, por N motivos. Mesmo assim, não entrando no mérito, aqui Judas está dizendo, vamos nos compadecer delas. Calma, talvez elas precisam tirar uma ou duas dúvidas e é só, não precisa mais do que isso. E aí, então, terminando o verso 23, nós encontramos o quinto verbo, que é salvar. O verso 23 nós lemos: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, é para salvar essas pessoas que estão na dúvida e depois você ser compassivo em temor. São 5 verbos no imperativo. Relembrando: lembrai-vos, edificando-vos, guardai-vos, compadecei-vos, salvai-os. E você, para salvar, deve ser compassivo em temor. Meu querido amigo, nós podemos destrinchar ainda mais esta carta de Judas. É muito legal de estudar essa carta, hein? Se você tiver oportunidade de ler algum comentário, dicionário, léxico, enfim, algum artigo, é muito gostoso ler a carta de Judas, vale a pena.
Que Deus abençoe, para que nós possamos escolher nos edificar, escolher nos ajudar, escolher conviver com pessoas que também escolhem a verdade para a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque através desta carta de Judas entendemos a preocupação e o cuidado em poder permanecer nos teus caminhos de maneira amorosa, compassiva, tolerante. Nós também precisamos aprender a identificar pessoas dissimuladas. São pessoas que conscientemente escolhem fazer aquilo que acham que as outras pessoas vão entender, mas nem sempre é assim. Senhor, não queremos ser confusos, queremos ser claros, transparentes. Nos ajude a sermos mais objetivos, mais transparentes e sempre firmados na verdade. Em nome de Jesus, amém. Querido amigo, foi um prazer estar com você. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.